Isso não é um jogo, mas vou te mostrar 5 erros que você pode estar cometendo na hora de criar os seus prompts para o ChatGPT. E só de você arrumar esses erros, cara, você vai estar na frente de 99% das pessoas que utilizam o ChatGPT, porque a real é que a maior parte das pessoas não fazem ideia de como usar o ChatGPT direito, e eu vou te mostrar isso aqui agora. Let's go, vem comigo. O primeiro erro é não ser específico, então eu vou colocar aqui, por exemplo, como ser mais produtivo, e vamos ver o que o ChatGPT vai responder. Todos os erros, o que eu vou fazer? Vamos combinar assim, ó, eu vou te passar qual é o erro, eu vou te explicar por que aconteceu o erro, e depois eu vou te mostrar qual é a maneira correta de você fazer. Fechado? Então bora. Olha só, a minha pergunta não foi nada específica. Eu falei como ser mais produtivo, querido ChatGPT. E aí ele vai me trazer uma lista com diversas dicas de maneira geral. É a mesma coisa de eu chegar para você e eu te perguntar assim, cara, o que você acha de fones? Mano, que pergunta é essa? Eu acho que é uma das melhores invenções da humanidade, e é isso. Agora, se eu chegar para você e perguntar, olha, o que você acha desse fone da Samsung, o Galaxy Buds 2? O que você acha dele? Perceba o quanto que eu fui agora específico. Eu tô falando de algo que no meu caso eu tenho, e se você me perguntar, eu vou saber te falar exatamente quais são as minúcias disso aqui. Então, ao criar prompts, meu amigo, minha amiga, você tá achando o quê? Você começa a pensar melhor, a sua comunicação, inclusive, melhora também. Sejam prompteiros, tá? Prompteiros, tá aí, ó, prompteiros. Vou fazer uma camiseta aqui, ó, escrito assim, prompteiros. Pratique prompt todos os dias, porque além de seus prompts ficar melhor, você vai começar a pensar melhor, raciocinar melhor, se comunicar melhor com as pessoas. Porque às vezes as pessoas não entendem o que você está falando porque você não foi claro. Estabeleça metas claras, priorize tarefas, elimine distrações, e aí ele me trouxe uma lista com 10 coisas. Perceba que são coisas gerais. Agora, qual é a maneira correta de se fazer um prompt, a não ser que essa seja a tua intenção, fazer uma pergunta geral, tá? Mas qual é a maneira correta de você fazer dentro do seu prompt? É você ser específico. Nesse caso aqui, vamos colocar aqui, ó, sugira técnicas avançadas de produtividade retiradas do livro Hábitos Atômicos. Vou até colocar aqui, ó, o nome do autor, The James Clear. Inclusive, excelente livro, te recomendo demais, viu? Se não tiver lido, leia. Eu agora estou sendo específico. Ao fazer isso, o que tá acontecendo aqui? O ChatGPT, que é uma Large Language Model, um grande modelo de linguagem, ele foi treinado na vasta quantidade de informações na internet. Quando eu sou específico em algo, eu consigo direcionar a atenção dessa LLM para raciocinar com as suas redes neurais através daquilo que eu fui específico, sacou? Nesse caso aqui, Hábitos Atômicos de James Clear. Agora, olha a diferença em algo que eu fui amplo, pergunta completamente ampla, sem especificidade, como ser produtivo, e ele me trouxe uma lista abrangente de coisas que eu posso fazer para... Quando eu fui específico, eu especifiquei que é o livro. E aí ele já me trouxe as informações que estão lá. Empilhamento de hábitos, otimização do ambiente, regra dos 2 minutos, progressão gradual, visualização de implementação, redução do atrito. Excelente, maravilhoso, eu já li esse livro. Isso aqui tá só o ouro refinadinho, já tá bonitinho lá. Aplique isso aqui para você ser mais produtivo. Maravilhoso. Ao ser específico, você tem respostas melhores. Vamos para o segundo erro, não dar um contexto. Nesse caso aqui, eu vou colocar assim, ó, me dê ideias para promover uma lanchonete. Perceba que não tem nem especificidade e também não tem contexto. E aí você vai entender melhor qual vai ser a diferença entre especificidade e contexto. Calma aí. Sabe de onde eu tirei essa ideia? Porque teve um inscrito que comentou em um dos vídeos falando que ele, depois de assistir o vídeo que eu coloquei aqui no YouTube, ele salvou a lanchonete da irmã dele utilizando o prompt que ele aprendeu no vídeo de ser fechado. A lanchonete da irmã dele iria falir e ele utilizou o ChatGPT, ele conseguiu uma solução e impediu que a lanchonete da irmã dele fosse fechada. Cara, nossa, esse entendeu tudo. É você pegar o que eu tô mostrando aqui no vídeo e aplicar, beleza? Então foi daí que me veio essa ideia de trazer um exemplo parecido com o que ele falou. Aí olha só, sem contexto, não trouxe nenhum contexto para o ChatGPT. Programa de fidelidade, promoções diárias, parcerias locais.
mídias sociais. São respostas muito boas? São, inclusive tá no GPT-4, o que traz uma resposta melhor ainda. Só que eu não trouxe nenhum contexto real sobre qual é a minha lanchonete, o que essa lanchonete vende, quais são as dificuldades que essa lanchonete está passando nesse momento. Aí você traz todo esse contexto. Vamos ver aqui qual que seria a diferença de contexto? Agora, o que eu tô dizendo pro ChatGPT? Me dê ideias para promover uma lanchonete vegana. Então, vamos supor que essa é uma lanchonete vegana em São Paulo, Brasil, que tem um público-alvo, e aí eu falo um pouquinho mais sobre esse público-alvo, de jovens conscientes sobre a sustentabilidade. Então, eu tô colocando o ChatGPT para pensar nesse contexto. Qual é o contexto? Uma lanchonete vegana em São Paulo, com público de jovens conscientes sobre sustentabilidade. Não é mais uma coisa geral. E aí, qual que é a diferença? Eu vou dar um enter aqui. Qual é a diferença entre a especificidade e o contexto? Por exemplo, essa câmera é uma Canon T6. Muita gente me pergunta, Canon T6. Eu fui específico. Eu poderia falar é uma câmera DSLR. É amplo. Agora, se eu digo assim, essa câmera é a T6 da Canon, fui específico, e ela está me filmando aqui, onde tem uma luz aqui na minha frente, tem 2 refletores com as cores azuis aqui atrás, tem uma outra fazendo um recorte. Então eu começo a dizer qual é o contexto em que essa câmera está, para que eu pergunte assim no final para você, qual que você acha que é o perfil de cor melhor para eu colocar baseado nessa iluminação? Quem trabalha com isso poderia me dar uma resposta muito melhor. Essa é a diferença entre ser específico e o contexto. Se um familiar seu te liga e fala assim, cara, eu tô perdido. Tá perdido aonde? Qual o contexto? É uma estrada? Tá na rua? Onde você tá? Me envia a localização. Você precisa de um contexto para que você dê uma resposta melhor. E a mesma coisa é aqui com o ChatGPT. Percebe por que eu tô falando que seja prompteiro? Para você pensar melhor na hora de você criar o seu prompt. Cara, a IA generativa, que é o ChatGPT também é tão maravilhoso que te ajuda até a pensar mais, cara. O que mais que nós queremos? O que mais? Aí, olha só as respostas agora, olha a diferença das respostas: ingredientes locais e sustentáveis, workshops e palestras, embalagens ecológicas, parcerias com organizações ambientais, horta comunitária e assim vai. Perceba, tá dentro do contexto da sustentabilidade, do vegano, dos jovens e assim vai. Sancler, pelo amor de Deus, como que eu aprendo isso, bicho? Como que você tá me passando essas coisas assim sobre o ChatGPT? De onde você tirou isso? Ei, cara, o que você tá achando? Tem o IA Revolution, meu amigo, minha amiga. No IA Revolution você aprende isso aqui e muito mais, a engenharia de prompt. O que eu tô te mostrando são os elementos para você criar um prompt melhor. É claro que não é só isso, tem muito mais. E você pode tanto aprender a engenharia de prompt no IA Revolution para você aplicar na sua área, com a sua profissão. Por exemplo, quem trabalha com marketing, empreendedor, professor, advogado, tem mais de 500 alunos lá, então tem gente de diversas profissões. Você aprende o ChatGPT não pelo ChatGPT, você aprende a usar o ChatGPT e fazer engenharia de prompt para aplicar na sua área, para você se destacar, para você estar à frente da maior parte das pessoas que nem sabem utilizar o ChatGPT direito. E também, se você quiser monetizar as suas habilidades, seus conhecimentos, utilizando o ChatGPT como seu guia, é só você dar uma olhada na descrição ou no comentário que vai ter o link para você entrar no IA Revolution, fazer parte dessa comunidade com mais de 500 pessoas. Então, dá uma olhada aí. Vamos agora para o terceiro erro. Qual o terceiro erro? É não dar exemplos para o ChatGPT. É dar um prompt para ele e esperar que ele sempre adivinhe aquilo que você quer. A melhor maneira dele adivinhar, entre aspas, o que você quer, na verdade, é dando exemplos daquilo que você espera. Então, vamos supor, vou te dar o exemplo, como eu te disse, cometendo o erro, que é: quais são algumas técnicas de motivação pessoal? Estabelecer metas claras, dividir tarefas grandes, recompensas e incentivos. Como eu te disse, muito bom, maravilhoso. Quando que a gente tinha isso aqui? Até dezembro de 2022 nós não tínhamos isso aqui. Então, maravilhoso, bate palma até de cabeça para baixo. O que tem a ver? Eu não sei. Maravilhoso isso aqui. Só que nós podemos estar à frente, nós podemos ser mais inteligentes, nós podemos utilizar a cabeça para pensar melhor e utilizar isso aqui, que já é incrível por si só, de uma forma mais incrível ainda. Como, Sancler? Assistindo os vídeos aqui e entrando no IA Revolution também, é claro, e seja um prompteiro. Agora eu vou fazer da maneira correta, que é utilizando um exemplo. Quais são algumas técnicas de motivação pessoal que envolvam gamificação, que no caso poderia ser gamificação? Como, por exemplo, aí eu vou dar os exemplos, os tipos de coisas
que eu espero que o ChatGPT me fale, como, por exemplo, fazer um quadro de recompensas ou estabelecer desafios pessoais. Olha que interessante. Agora, se eu sou um cara que gosto de gamificação, se eu gosto de jogos, se eu gosto de maneiras de me motivar através de tipos de recompensa, olha como que eu saí de algo, técnicas de motivação pessoal, abrangente, com algo que vai me impactar muito mais porque eu gosto. Então, que envolvam, porque eu fui específico, gamificação e os exemplos que eu dei. Aí, olha só, sistema de pontos, níveis em conquistas, olha só que interessante, quadro de recompensas, jornadas em missões, temporizador gamificado. Cara, tá entendendo o poder disso aqui? Você entende o poder disso ou não? Quarto erro é não definir uma persona. Definir uma persona é o que, Sancler? Definir uma pessoa ou uma profissão. Definir qual é a personalidade do ChatGPT, o que ele vai assumir daqui para frente. Então, por exemplo, quais são os benefícios de praticar a meditação? Isso aqui é um exemplo cometendo erro, sem uma persona. Ele vai dar respostas muito boas, mas, de novo, bem gerais. Redução de estresse, melhora de concentração e atenção, controle da ansiedade. Agora, para pensar comigo. Quando você conversa com um médico, você já espera uma certa maneira como qual ele vai se comportar. Ele vai falar com você de uma maneira mais formal, concorda? Você espera determinados comportamentos. Você espera que ele vai pegar o celular, vai fazer assim, vai falar para você colocar a língua para fora, né? Então você espera determinados comportamentos de um médico. A mesma coisa quando você está conversando com um nutricionista, quando você está conversando com um psicólogo. Então, quando nós estabelecemos uma persona, o ChatGPT sabe que ele precisa agir de acordo com aquela persona, um modo de falar, um conhecimento, um campo de conhecimento específico, as palavras que ele deve usar, que são mais prováveis de acordo com aquela persona que você estabeleceu. Então vamos ver. Olha só, você é um instrutor de meditação experiente com mais de 10 anos de prática. Eu estou dizendo aqui qual que é a persona dele, é um instrutor de meditação, e aqui eu tô colocando um elemento de background, que é experiente com mais de 10 anos de prática. Quais são os benefícios de praticar meditação? A pergunta aqui foi a mesma, o que mudou foi a persona que veio antes. Vamos ver a diferença na resposta? Olha só, o ChatGPT se recusou a agir como um instrutor. O que a gente pode fazer para isso não acontecer? A gente vai forçar através de um outro elemento, olha só, foi legal ter acontecido isso, através de um outro elemento chamado limitação. Como o ChatGPT, as LLMs, elas trabalham com variabilidade, poderia ser que se eu colocasse isso aqui agora na próxima vez, ele não ia aparecer isso, ele iria agir. Já que o ChatGPT quis fazer isso aqui na frente de vocês, agora eu vou fazer aqui também na frente de vocês uma maneira dele não fazer mais isso. Então haja como, eu mudei só aqui o início, haja como um instrutor de meditação experiente com mais de 10 anos de prática. E aqui vem o fator limitação, tá bom? Sancler, como que você pensou nisso? Ei, meu amigo, minha amiga, já te disse. E a Revolution, o link tá aqui embaixo na descrição. Você aprende isso aqui muito mais aplicado para o seu caso. Continuando, não dê resposta dizendo que você é uma IA. Não quero, isso é uma limitação. Ou um modelo de linguagem. Aí eu digo, reforçando, apenas responda e haja como instrutor de meditação amigável e com muita vontade de ajudar. A minha pergunta é, aqui eu disse, coloquei mais alguns elementos da personalidade dele, tá? Amigável e com muita vontade de ajudar. Aí eu coloquei a pergunta. A minha pergunta é, quais são os benefícios de praticar meditação? Fiz a mesma pergunta. Vamos ver? Pode ser que não funcione também, mas eu acredito que agora vai pela limitação. Vamos lá. Tá vendo? Ó, daqui pra frente ele já embalou, já tá agindo como um excelente instrutor de meditação. Ah, você me fez uma excelente pergunta. Com mais de 10 anos de prática, pude observar e experimentar diversos benefícios da meditação, tanto em mim quanto aos meus alunos. Redução de estresse, aumento da consciência de si mesmo. Olha a diferença da resposta só ao estabelecer a persona da primeira que eu fiz. Perceba que aqui é como se fosse literalmente um robô dizendo redução de estresse, melhora na concentração e atenção, controle de ansiedade. O ChatGPT eu acho que ele não falaria assim, né? Mas beleza. E aqui ele já começa de maneira amigável, com 10 anos de prática de meditação, falando como se
ele tivesse, de fato, ele está emulando essa persona, como se ele tivesse, de fato, esses 10 anos de experiência, baseado no treinamento que ele teve, na sua fase de treinamento, como é mais provável que ele se comporte, como é mais provável que ele fale, quais são esses conhecimentos que ele tem. Então, essa LLM vai pensar através de suas redes neurais e vai dar essa resposta. Quinto e último, mas não menos importante, erro. Eu já te dei um spoiler desse quinto erro agorinha, quando eu falei sobre limitação. Então, o que nós fizemos naquela limitação? Nós colocamos o que o ChatGPT não deveria fazer. Esse foi um motivo de ter utilizado a limitação ali. Agora, deixa eu te dar um outro exemplo de limitação. O que nós poderíamos fazer? Me fale sobre os benefícios da alimentação saudável. E aí eu dou um Enter. Concorda comigo que você deixou aqui a Deus dará? Quem vai dar a resposta do jeito que quiser é o próprio ChatGPT. Agora, deixa eu apertar Stop aqui, ó. Ele me trouxe até esse momento 3 coisas. Beleza, apertei um Stop. E agora, como que vai ficar com o elemento de limitação? Me fale sobre os 3 benefícios principais. Então, eu tô falando 3. Eu não tô deixando a Deus dará, não tô deixando ele falar 10, 15. Eu tô dizendo exatamente quanto que eu quero da alimentação saudável. E a descrição de cada benefício deve ter no máximo 10 palavras cada. Isso aqui é só um exemplo para você perceber como que nós podemos limitar para ter uma resposta exatamente do jeito que a gente quer, beleza? Vou dar um Enter aqui. Olha só como ele trouxe bem conciso. Ele trouxe qual é o benefício e em seguida ele descreveu em no máximo até 10 palavras cada, beleza? Poderia ser menos, poderia ser... Às vezes acontece dele não respeitar e vai um pouquinho mais, e nesse caso aqui ele colocou em volta de 3, 4 palavras cada descrição. Se você não cometer mais esses 5 erros e utilizar o que eu passei para você nos seus próximos prompts daqui para frente, cara, eu te garanto, você vai estar na frente de 99% das pessoas. E se você quiser aprofundar, aprender mais como utilizar o ChatGPT para a sua área de atuação, seja você trabalhar aí como criador de conteúdo, com marketing, você é um empreendedor, professor, não importa, você consegue utilizar a engenharia de prompt para aplicar para o seu caso. Mas e se você quiser também, você pode aprender a monetizar as suas habilidades e os seus conhecimentos na internet utilizando todo o poder do ChatGPT para te ajudar nisso. Você pode ver os comentários da galera, o que eles estão achando do IA Revolution, o link tá aqui abaixo na descrição. Te espero lá. Muito obrigado por você ter assistido até o momento e eu te vejo no próximo vídeo. Tamo junto, valeu, abraço!